Igreja, paz do Senhor. Glória a Deus. Louva a Deus por essa noite, por essa oportunidade, pelo pastor Renato, os auxiliares, os obreiros e a igreja que tem orado por nós. Podeis assentar em nome de Jesus. Nesta noite é uma noite voltada um pouco para missões, para uma consciência missionária. Deus, obrigado que nós vimos aqui irmãos, irmã venezuelana, irmão cubano, falando da realidade do seu país. O mundo precisa de Jesus. As nações precisam de Jesus. Nós aqui louvamos a Deus com liberdade, mas existem muitos lugares que não têm essa liberdade. É restringida uma parte e outra é totalmente proibida. Quando se trata do nome Jesus das Boas Novas. Hoje é dia 9, Ramadã, 30 dias de jejum do muçulmano. Começou dia 28 de fevereiro, vai até o dia 30 de março. Existem muitos lugares que está os muçulmanos fazendo aquelas orações, jejum. Outros aproveitam para fazer a peregrinação em Meca. Já passei vários períodos de Ramadã em país islâmico. Uma vez eu estava no Senegal, 90% da população são muçulmanos. E coisa simples. No Brasil aqui é simples. Peguei uma bolacha, porque eu estava assim na rua, eu sabia que ia demorar. Saí com uma bolacha, um pacotinho, e abri para comer. Várias pessoas na rua começaram a me olhar de forma diferente. Eu começaram a fazer comentário. O irmão que estava comigo da igreja e disse: olha, eles estão observando a maneira deles. Disse: sim, estou. Mas graças a Deus, Deus nos tem nos guardado até hoje, amém? Quem leva o evangelho para eles? Nós estamos dentro da janela 1040, por isso que muitos já ouviram falar. Quem vai pregar a missionária Márcia, eu vou ler só um texto e falar alguma coisa. Atos capítulo 20. O versículo 24 fala assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, fala: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo fala que ele não vê sua vida preciosa. A vida preciosa dele é servir a Deus. Esse propósito
que ele tem. Lá naquele lugar onde nós estamos, pelo favor de Deus, Deus tem dado oportunidade de falar de Jesus para várias pessoas de várias raças, várias tribos, etnias diferentes, pessoas têm mudado seu destino, sua vida. Satanás procura de todas as formas prender pessoas numa cegueira espiritual. Esse versículo 24 do capítulo 20 de Atos, Paulo já estava na sua terceira viagem missionária. Chama os presbíteros, a liderança da igreja em Efésios, e começa a falar do plano dele para ir a Jerusalém. O evangelho tem, naquele tempo, tem se espalhado em vários lugares. Aonde o apóstolo Paulo ia, ele procurava encorajar, incentivar a liderança para continuar, sabendo que o trabalho é difícil. Perseguições e várias situações difíceis por causa das boas novas. Mas ele fala para aquela igreja, para a liderança, que ele não deixou de falar todos os desígnios de Deus, todos os planos de Deus, tudo que Deus tinha colocado no coração dele para falar. Ele falou. Falou da justificação, falou das boas novas, falou da adoção, falou como Jesus é o mediador, falou daquilo que Cristo tinha iniciado a obra. Nós estamos aqui para continuar, amém? A igreja do Senhor Jesus é para continuar a obra do Senhor. Onde nós estamos, uma vez nós fomos fazer um culto em uma aldeia, era de tarde, e sempre nós fazíamos aquele culto, vários irmãos de uma etnia, de uma tribo, ia para aquele lugar. Quando chegou naquele lugar, às vezes eu pregava, era missionária Márcia, era o início do trabalho. Várias pessoas usavam também os nativos. E tinha um homem que ficava sempre na sua casa, de toda a tribo, que não ia naquele culto. Mas um dia ele disse, eu vou lá para ver por que gente da minha família, todo vou para aquele lugar. E só eu fico em casa? O que está acontecendo lá? Ele saiu e foi até lá na igreja. Uma igreja bonita, de 4 paus fincados, toda coberta de palha, banco, só uma forquilha assim, um pau atravessado, era o banco, ao som dos tambores. Não tinha parede naquele templo. O púlpito não tinha, ficava em pé. É assim que era o culto de todo. Vários forquilhas de pau atravessado assim, era o banco dos irmãos. E ficava lá um bom tempo, louvando a Deus. E aquele homem foi naquela tarde, chegando lá, ele ouviu hinos a Deus, louvando a Deus, e no final ele entregou a vida para Jesus. Ele disse, agora eu sei por que minha família vem para cá.
E a minha raça, minha tribo também vem. Ele se converteu, toda a família dele se converteu. Um filho dele precisou estudar fora, na capital. Nós ajudamos. Aquele jovem casou. Nós ajudamos ele fazer uma escolinha. Para resumir a história, ele tem uma escolinha, mais de 300 alunos, e as crianças ouvem a palavra de Deus, por causa de uma decisão, ao lado de Jesus. Se eu for contar aqui vários testemunhos, a missionária Márcia vai ter pouco tempo, espaço para pregar. Para concluir, tinha uma etnia que era acostumado de fazer rituais, cerimônias. Toda a gente daquela aldeia era são nossos amigos, vieram aqui a convite nosso, mas Deus tem aberto portas de lugares para a gente pregar através deles. E eles são uma bênção, irmãos. Eles servem porque eles gostam. Eles servem porque eles entendem que é essa a nossa função, o propósito que Deus tem para nós nessa terra. Muito obrigada, viu, por ter vindo. Irmãos, pastor Ezequias perguntou se ele falava primeiro ou eu primeiro. Eu digo, olha, acho melhor tu primeiro, porque sabe como é mulher, né? Não ia sobrar tempo para ele. Vamos lá ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 até 8. Atos dos Apóstolos. Vamos ler de 1 até 8. Podemos ler? Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai tem estabelecido pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, quem escreveu esse livro de Atos foi Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. Lucas foi o único escritor da Bíblia que não era judeu.
ele não foi testemunha ocular dos fatos da vida de Jesus, mas ele investigou e ele escreveu sobre a vida de Jesus, sobre os feitos de Jesus, sobre a crucificação, sobre a ressurreição e sobre a ascensão de Jesus. Então, em Atos, ele continua falando do que ele começou a falar em Lucas. Então, ele continua a falar, mostrando como os discípulos também, pelo poder do Espírito Santo, assim como Jesus, começaram a fazer milagres, começaram a pregar as boas novas e estavam dispostos até dar sua própria vida pela causa do reino de Deus. Então, assim como Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, a igreja foi gerada no mesmo poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Jesus sempre fazia menção da promessa do Espírito Santo, da profecia de Joel 2. E ele falava para os seus discípulos: não se afastem de Jerusalém, porque não vai demorar que a promessa seja cumprida. E no versículo 6, fala que aqueles que tinham se reunido perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Naquele tempo Israel estava debaixo do jugo do Império Romano, e os discípulos estavam muito preocupados em ver outra vez a autonomia de Israel ser restaurada. Mas Jesus respondeu: não vos pertence saber os tempos nem as estações que o próprio Pai estabeleceu pelo seu poder. Os discípulos estavam interessados no reino aqui dessa terra. Eles sabiam que ia ser restaurado um dia e eles estavam bem ansiosos por isso. Mas Jesus respondeu como quem diz: olha, vocês estão preocupados com isso, mas eu tenho outro assunto mais urgente para tratar com vocês. Tem coisas que precisam acontecer antes do reino ser restaurado. Isso aí deixa que o papai, ele vai cuidar disso. Vocês, eu tenho algo importante para falar com vocês. O assunto que Jesus tinha para tratar com eles era mais urgente. É como se Jesus falasse: agora não é hora de se preocupar com isso. Agora é hora de fazer missões. Eu fico feliz com esse culto de missões, que nós já ouvimos palavras missionárias, hinos missionários. Porque o culto de missões, ele é essencial para uma igreja. Ele não deve ser só para cumprir um calendário, mas ele deve ser um momento de conscientização missionária verdadeiramente. Então, quantas vezes nós estamos dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós queremos apressar a vinda de Jesus, mas a nossa obrigação nós não estamos fazendo. Mas nós não estamos cumprindo aquilo que o Senhor determinou para nós. O Senhor, como diz aqui, aquilo que o Senhor começou a fazer. Jesus, ele consumou a obra da redenção, mas a da pregação em todo o mundo, essa ainda cabe à igreja atual. E Mateus 24 diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Tem que ser pregado o evangelho antes de Jesus voltar. E eu não sei se os irmãos sabem, mas há 2.000 povos no mundo sem conhecer o evangelho. 2.000 povos sem conhecer o evangelho. 3.000 línguas sem um único versículo bíblico. Mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Então, irmãos, é muito sério. A obrigação é de todos nós. Talvez você pergunte: missionário, então eu também tenho que sair da minha terra e ir para outro continente? Tenho que deixar tudo? Meu emprego? Claro que não. Mas se você é igreja, você sabe que você é igreja. Você tem consciência que você é igreja.
e sabe que a tarefa suprema da igreja é fazer missões. Não tem coisa que Deus se interesse mais do que por almas. E essa palavra de Jesus, quando ele diz, mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Tanto quanto. Não quer dizer que primeiro tem que ser aqui, não. É tanto quanto. Eu só vou depois que eu fizer aqui ganhar toda a minha rua para Jesus. Não é isso não, irmãos. É tanto quanto. Então, Samaria, talvez os discípulos disseram, Samaria, Jesus, terra de nossos inimigos, há 500 anos são nossos inimigos. É isso mesmo, é para todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. O evangelho tem caráter universal, Jesus morreu por toda a humanidade. E é preciso que as pessoas ouçam sobre esse evangelho, sobre esse plano da salvação. Então, se você é igreja, você tem que estar inserido nesse contexto de missões. Mas eu não tenho chamado para ir, não vá. Se não tem chamado, não vai, porque não vai dar certo. Vai dar errado. Mas, e quem é que vai sustentar um missionário? Você já parou para pensar nisso? Irmãos, existe um cenário muito triste. Eu conheço missionários que vão para outro continente e não tem sustento. O papai que tem uma aposentadoria pequenina, manda 300, o irmão manda 100, o tio manda 50, e assim ele vai se virando, irmão. Isso é muito triste, porque essa tarefa é nossa, é da igreja. Se você não tem chamado para ir, não vá, mas contribua. Você também, quem é que vai interceder pelo missionário nessa questão de contribuir? O apóstolo Paulo fala, qual foi o soldado que já militou pela sua própria conta? Quem é o soldado, irmão? Vocês já ouviram falar que alguém vai para a guerra e ele tem que se manter financeiramente? Eu nunca ouvi falar nisso. A Bíblia fala sobre isso. Lá em Deuteronômio fala, não atarás a boca ao boi que debulha. E o apóstolo Paulo fala, mas Deus está cuidando dos bois? Não, é de nós mesmos. Se você trabalha, você tem direito ao seu sustento. Louvado seja Deus. Então, não tem chamado, não vá. Porque missões é para quem tem chamado. E missões não é para aquele irmão que não deu certo na igreja, que só faz besteira ou que não faz nada. Aí, querem se ver livre dele, vai lá para o Paraguai, vai lá para a Argentina. Não é assim, irmãos. Graças a Deus, o pastor Renato tem a visão certa do que é missões. Agora, se alguém não quiser ir, ou não tem chamado, não quer contribuir, não quer interceder, porque, irmãos, tem hora que o missionário não consegue orar, porque o campo missionário também é um campo de batalha, e é preciso que alguém esteja na retaguarda, intercedendo. Se você não faz nada disso, não se preocupe não. A grande comissão vai continuar acontecendo, mas Deus, ele é tão bom que ele quer que você faça parte desse projeto divino. Ele não quer que ninguém fique fora desse projeto. Então, essa é a tarefa suprema da igreja. Outra coisa, irmãos, que é muito importante a igreja saber. Eu sei que o pastor Renato tem ensinado para vocês, mas é bom que a gente esteja aqui ratificando. Missões e evangelismo não são a mesma coisa. Você pode pegar sua caixa de som e ir lá para a praça e pregar. Alguém vai estar ouvindo. Você não precisa deixar sua casa, você não precisa deixar seus bens, você não precisa deixar seu emprego para fazer evangelismo. Evangelismo está dentro de missões.
Mas missões é muito mais amplo do que evangelismo. Para fazer missões, você tem que transpor barreiras geográficas, sociais, linguísticas. Todo tipo de barreira você precisa transpor. E deixar o que você tem. Você não pode levar. Eu não podia levar meu carro, minhas panelas no avião lá para Guiné-Bissau. Então, tive que vender, né? Então, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. É bom que a gente saiba que é diferente. Se nós continuarmos falando que missões e evangelismo são a mesma coisa, nós vamos perder missões de vista. Nós vamos minimizar o valor de missões, o valor da grande comissão. Aí, se for assim, graças a Deus, o pastor não pensa assim, mas um pastor que pense assim, que vai ensinar para a igreja que missões e evangelismo são a mesma coisa, a igreja vai ficar acomodada, a igreja vai ficar quietinha, vai pregar na sua rua, se fizer isso, que tem muitos que não fazem. Então, é bom a gente frisar que é diferente. A palavra missionário vem do latim e tem o mesmo sentido básico de apóstolo, que quer dizer enviado. Então, missionário é isso. E Jesus falou, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A versão Almeida, revista e atualizada diz, recebereis poder. Recebereis poder. Então, se continuarmos falando, vamos frisar bem isso, que missões e evangelismo são a mesma coisa, nós estamos ensinando errado, e a igreja vai se acomodar, e a grande comissão vai ser cumprida, mas não, aquelas pessoas que pensam assim, não vão fazer parte da grande comissão, infelizmente. O livro de Atos também dá ênfase à grande comissão. Todo o evangelho fala da grande comissão. Quando Deus chamou Abraão, ele falou para ele sair da terra dele e para a terra que ele mostraria e que ele seria uma bênção. Então, uma das características de quem tem visão missionária é ser uma bênção. É ser uma bênção. Então, o caráter do evangelho é universal, é para todos os povos. Agora, essa grande comissão, ela só pode ser realizada se tiver alguém comissionado por Deus, capacitado pelo Espírito Santo. Então, Jesus fala, recebereis virtude. Virtude aqui, ou poder, é equivalente a dunamis, que significa explosão de poder. Uma habilidade grande, uma energia, uma grande força. Então, significa encher, transbordar do Espírito Santo. Então, quando Jesus falou, e vos recebereis poder, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus estava querendo alargar a visão dos discípulos, expandir o entendimento deles e mostrar para eles que não era ficar só em Jerusalém. Eles tinham mais coisas a fazer. E nós temos que ter essa visão também. Temos que transpor barreiras. Como eu digo, se tem chamado, vá. Se não tem, fique, mas ore, contribua. Irmãos, não é justo. Pense bem. Se você tem alguém que deixou tudo para servir a Deus em outro lugar, alguém tem que ficar dando apoio. Enquanto aquele desce lá no poço, alguém tem que segurar a corda. E esse alguém é você que está aqui, é a igreja. E se nós não fazemos isso, nós estamos nos eximindo, não estamos cumprindo esse ID de Jesus.
A palavra testemunha no grego é martíria, equivalente a Marte, que quer dizer poder que os discípulos iam receber ia ser tão grande, eles iam estar tão cheios do Espírito Santo, que eles estariam dali por diante, dispostos a dar até sua própria vida, se fosse o caso, pela causa do reino. Pela causa do reino. Então, ser-me-eis testemunha, essa é a finalidade de receber poder. Jesus falou que eles receberiam a virtude do Espírito Santo. Para quê? Para quê? Para testemunhar. Para ser testemunha. De quê? Das obras de Jesus. Para ser testemunha daquilo que Jesus fez. Então, eles também fariam as mesmas coisas. E é como se Jesus falasse assim, olha, vocês vão receber, mas vocês não vão mais ser os mesmos, vocês não vão mais ficar parados, vocês não vão ficar só aqui em Jerusalém, a obra é muito grande. Então, pense no privilégio deles, pense no seu privilégio também, no meu, mas também pense no tamanho da responsabilidade. Então, eles haviam recebido tanto, irmãos, andado com o mestre durante o ministério terreno de Jesus 3 anos. Eles haviam visto Jesus fazer milagres, Jesus pregar, ensinar para eles, entendeu? Então, o curso de teologia deles foi muito mais prático do que teórico, eles aprenderam propriamente da boca do mestre. E eles viram tudo que Jesus fez e ainda por cima, durante 40 dias, depois que ele ressuscitou, que andou nessa terra, os discípulos tiveram mais oportunidades de aperfeiçoar o seu conhecimento. Jesus deu mais aulas para ele no seu curso de teologia. Eles andaram mais com Jesus, viram mais milagres. Então, com aquela bagagem toda que eles tinham e mais o poder que receberam no dia de Pentecostes, eles estavam qualificados a sair pelo mundo, irmãos. E nós? O que é que falta para nós? Nós não andamos com Jesus fisicamente. Nós não ouvimos a sua boca falar no nosso ouvido. Nós não ouvimos com nossos olhos. Mas nós temos experiência pessoal com Ele. Todos que já foram salvos, já viram sim Jesus trabalhar na sua vida, já viram Jesus fazer milagre na sua vida, já andaram com Ele. E o que é que nós temos feito? Também já recebemos poder sobre nós. Temos uma bagagem muito grande. O que é que nós estamos fazendo? Louvado seja Deus. Irmãos, sereis minhas testemunhas. Ninguém testemunha sobre o que não conhece. Ninguém pode dizer, e no tribunal dizer, eu vi se não viu. Embora que tenha, até na Bíblia a gente viu o caso de Nabote, né? De Acabe com Nabote, que pegou dois filhos de Belial para testemunhar contra ele. Mas não é o que é legal. Então, eles tinham visto, e nós também temos visto. Pela fé, nós temos visto, nós temos ouvido, nós sabemos que essa palavra aqui é verdadeira. Muitas vezes temos tanta pressa em compartilhar coisas que a gente diz assim, olha, eu estou compartilhando, não sei se é verdade. Eu ouvi falar. Gente, isso aí não interessa, é perder tempo. Nós temos mais coisas para fazer, temos coisas essenciais para fazer na nossa vida. Nós cremos que a Bíblia é verdadeira, então nós temos que testemunhar. Qual tipo de testemunha que nós temos sido? O que é que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Temos nos assentado acomodados,
Chega, irmãos, de covardia, de egoísmo, de comodismo. A palavra de Deus diz em Romanos 8,15, porque Deus não vos deu espírito de temor, mas um espírito de ousadia. Nós não estamos mais debaixo de escravidão, nós somos livres. E nós temos que ir até onde aqueles que estão acorrentados por Satanás, que estão presos, nós temos que falar para eles. Ah, irmãos, tem gente que dizia assim: ah, missionária Márcia, o que é que tu vai fazer lá na África, que tua mãe ainda não aceitou Jesus, teus irmãos ainda não aceitaram Jesus? Não ouça essa palavra. Não dê ouvidos. Ouça a voz de Deus no seu coração. Eu fui realmente, ninguém era crente, só eu. E eu fui pela misericórdia de Deus, que eu não podia resistir ao chamado de Deus. Mas, nas minhas idas e vindas, eu ganhei minha mãe para Jesus. Eu ganhei meu irmão mais velho para Jesus no dia da morte dele. Eu ganhei uns netinhos aqui de Floripa para Jesus, Davi com Esté, embora que os pais já tinham semeado, claro, na vida deles, né, que eles fazem culto doméstico, eles ensinam, mas Deus que me dá, né, esse privilégio de orar por eles. Dele dizer para mim assim, dela perguntava: avó, quando a gente quer aceitar Jesus, o que é que a gente faz? Eu, vamos orar. Então, o que é que nos falta? A gente não recebe poder só para ser receptador de bênçãos, mas para ser um canal de bênçãos. Jesus não nos confere poderes para nós ostentarmos na rede social, para nós estarmos nos digladiando com o outro, para ver quem que prega melhor do que o outro. Jesus não nos confere poderes para a gente usar no nosso próprio interesse, mas para defender o interesse do reino de Deus, para nos gastarmos. Uma vez lá em São Luís, um pastor assim muito gentil, aí ele foi me apresentar, que eu ia pregar, e ele disse: irmãos, vocês estão vendo a missionária Márcia aqui, irmão? Você lembra dela quando ela foi para a África? Estava novinha, olha como ela está agora. Então é assim, para a gente se desgastar, para a gente gastar, como dizia Paula, nossa vida pelo Evangelho, porque não tem coisa melhor a fazer nesse mundo. Então, vocês lembram de Pedro? Pedro negou Jesus, todos nós sabemos. Não, eu nem conheço, não sei nem quem é, nunca vi. Não, esse aqui andava com ele, nunca vi. Mas agora Pedro, depois do Pentecostes, não era mais aquele covarde. Pedro agora, ele estava disposto a morrer. Pedro agora, ele podia dizer assim: é para prender? Prende. É para açoitar? Açoita. É para matar? Mata. E ali, em Atos 3, conta a história de um homem coxo que ficava naquela porta pedindo esmola, e Pedro com João vieram e curaram aquele homem. E começou a juntar gente, assombrados, curiosos. O que foi que aconteceu? A gente conhecia esse homem, estava tanto tempo aqui, agora ele está saltando, está louvando a Deus. E Pedro começou a falar: gente, por que vocês estão olhando para nós? Não foi pelo nosso próprio poder, não. Aí começou a falar de Jesus, e começou a discorrer, começou a falar do plano da salvação. E aconteceu aquilo que já estava previsto lá em Mateus 10, quando Jesus fala por discípulos, quando envia eles e diz: olha, acautelai-vos, porque por minha causa vos açoitarão nas sinagogas, vos prenderão. Então, eles já sabiam o que ia acontecer, mas ainda não tinha aquele fogo do Espírito Santo, ainda não estavam incendiados pelo poder do Espírito Santo. E aí nós vemos em Atos 3, né, acontece isso, em Atos 4 eles são presos, depois as autoridades vêm, sacerdotes, saduceus, que não criam em ressurreição, e Pedro falando que Jesus tinha ressuscitado, e aí prenderam eles, depois soltaram no outro dia,
E aí perguntaram para eles, em nome de quem que eles faziam aquilo, que poder era aquele. Pedro começou a falar de novo de Jesus, falou, olha, nenhum nome sobre essa terra, porque através de quem possa vir a salvação. Mas só um nome foi dado, que é o nome de Jesus. Falar aquela pedra que foi rejeitada por vós, essa é a pedra de esquina. Então, eu acho muito bonito. Eu acho muito lindo que a Bíblia diz que então, aqueles homens, aquelas autoridades, vendo que João e Pedro eram indoutos, eram iletrados, eles não eram analfabetos, mas eles tinham pouco estudo. E então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Aleluia! Irmãos, não é sobre o teu currículo, sobre quantos cursos você tem, pós-graduação, doutorado, mestrado. Isso é bom? É muito bom. Estude, você pode. Estude, é muito bom. Mas tem o que é bom e tem o que é melhor. Tem o que é bom e tem o que é essencial. E o essencial é para nós estarmos com Jesus. Como eles, quando viram a ousadia de Pedro com João, disseram, esses homens aí estiveram com Jesus. Essa é a nossa faculdade. Essa é o nosso ensinamento. É lá aos pés de Jesus e andando com Ele que a gente aprende mais. Louvado seja Deus. E tinham conhecimento de que eles tinham estado com Jesus. É sobre isso. Será que nós temos estado com Jesus? Será que as pessoas percebem que nós temos estado com Jesus? Ah, não, mas ele percebe que eu sou muito inteligente, sabe? Eu sou muito culto, intelectual, falo de tudo. Eu conheço todos os assuntos, mas não é disso que se trata. É se você tem estado com Jesus. Aleluia. Então, não é sobre o curso de oratória, de retórica, de seja o que for. Continuo dizendo, é bom, muito bom, mas melhor é estar aos pés do Senhor. Aprender com Ele, se humilhar, e Ele é a fonte da sabedoria. Então, Ele deve ser o centro da nossa pregação. Pedro agora, ele não podia negar, nem se ele quisesse. Estava bem evidente a presença de Jesus na vida dele. Então, ele começou a fazer milagres e falar de Jesus. Tá? Então, lá em Atos 4:18, quando chamaram eles e ordenaram que absolutamente não falassem mais naquele nome. Então, respondendo Pedro e João, lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus, que eu ouça antes a vós do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia! Você tem visto, você tem ouvido, você tem sentido, experimentado, você tem sido curado, sido tratado, sido liberto, e você não pode parar de falar. Irmãos, é muito sério, a grande comissão, nós temos que parar para pensar. Então, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles começaram em Jerusalém, mas só foi se expandir, começar a se expandir para os confins da terra com Paulo. Então, essa tarefa é para nós continuarmos. Eu acho interessante, não tem aquelas bandas lá no mundo, não, eu já vi na igreja também, gente pular lá em cima e dizer, tira o pé do chão. E eu digo, bote o seu pé no chão, bote o seu pé na estrada, siga o pé de Jesus. Jesus andava naquelas estradas empoeiradas, Jesus subia monte, descia no vale, atravessava rios, e nós nos dizemos que somos seguidores de Jesus, mas o que é que nós estamos fazendo sentados aqui? Somente expanda a sua visão. Tem muita gente lá fora que não conhece falar, ainda nunca ouviu falar de Jesus. Lá em Guiné-Bissau tem. Certa vez chegou uma mulher lá em casa, de madrugada, quase de madrugada. E eu
Conhecia ela, mas naquela hora não reconheci. Estava irreconhecível. Estava desfigurada. Uma muçulmana. Eu já conhecia. Já tinha até conseguido para alguém adotar uma netinha dela, uns brasileiros. E ela foi lá em casa muito cedo, aí chegando e entrando assim, que lá a gente entra pelo quintal, lá tudo é o contrário. E aí ela foi chegando e foi se aproximando como quem conhecia a gente, olhando no rosto dela. Quando eu olhei, aí eu vi o irmão dela, eu digo, ah, é Fátima. E ela veio desfigurada, irmãos, atormentada. Ela sabe de onde ela estava vindo? Lá, depois da aldeia dela, ela não mora na nossa aldeia, mora longe. E ela estava mais longe ainda porque ela foi atrás de cura no curandeiro, ou no Jambacuzi. Então, ela, claro que ela não conseguiu cura. E aí ela estava lá e ela teve um sonho. Nós lemos muito que muitos muçulmanos atualmente, já faz um tempo, têm se convertido, porque Jesus próprio tem se revelado para eles através de sonhos. E ela teve um sonho. Ela estava lá porque ela tinha um negócio no dente lá, que ela rolava no chão, gritava. E aí foi para lá buscar cura. E não encontrou, é lógico. Aí ela teve um sonho lá onde ela estava. Gastou, irmão, quase R$500 mil do dinheiro deles. Quem já não tem nada, mas aí o parente dá 50 mil, outro dá 150 mil franco, tá? Outro dá 100, outro dá 10, aí vai e gasta tudo que não tem. E teve um sonho. Ela estava lá e sonhou que entrando no carro, ela disse, uma pessoa assim que tem teu rosto comigo, né? Pegava no braço dela e dizia, onde é que tu vai? Aí ela disse, eu vou atrás de cura. Aí a pessoa dizia, não, vai não, vem comigo. Aí ela acordou do sonho, ligou para o marido dela, e lá tem um detalhe. Quando as mulheres vão para a casa desses curandeiros, elas têm que deitar com eles, têm que ter relação com eles. Quando é homem que vai para ser curado, eu não sei como é que é. Aí, ela teve esse sonho e ligou para o marido dela. E o marido dela pegou o filho e disse, pega a moto, vai buscar ela lá atrás para a casa de Márcia. Louvado seja Deus. Aí ela veio, chegou lá, daquele jeito, desfigurada. E aí começou a contar o que ela tinha, contou o sonho, e a gente começou a orar por ela. Lembrem que ela era muçulmana. E o marido dela é o imã, é aquele que chama lá na mesquita, no alto-falante, para o pessoal chamando para rezar. Começamos a falar de Jesus para ela, orar com ela, e ela começou a sentir bem, começou a sentir melhor. Ela estava vários meses sem dormir, sem ter sossego. Aí ela ia para a casa do irmão dela, que morava lá em Fulacuna, mora, e voltava lá em casa de tarde. Quando queria ficar o dia todo, ficava, almoçava, de tarde a gente orava de novo, evangelizava e colocava o filme Jesus na língua dela para ela assistir. E ela começou a assistir e começou a ouvir, e a gente começou a orar, e ela começou a ser liberta, para a glória de Deus. E vários dias, assim. E ela começou a ver o filme, ela ficava assim. E depois ela sentava lá na varanda da nossa casa e ela dizia, gente, como foi isso? Eu gastei tanto dinheiro, não consegui nada, e agora não gastei nada, eu estou me sentindo bem. E a mulher ficou liberta para a glória de Deus. Aí ela disse assim, quando eu voltar para casa, eu quero nadar. Nadar lá no furo. O furo que eles chamam é assim, uma lagoa. Aí eu digo, que bom que tu sabe nadar, eu não sei. Ó, ela disse, não sei não. Eu disse, como é que quer nadar? Não, quero fazer que nem Jesus fez. Eu disse, Ezequias, Deus me deu isso, ela quer batizar. Que ela viu no filme. Ela disse, é isso que eu quero mesmo, louvado seja Deus. E a gente foi e batizou ela escondida, é claro. Levamos ela lá no braço de mão, onde a gente faz nossos batismos. E ela foi batizada. E ela está feliz da vida. Ninguém pode encostar lá na casa dela, que tenha um WhatsApp. Tudo. Irmãos, ela mora em aldeia, nós também, tá?
Mas às vezes tem gente que tem WhatsApp, graças a Deus. Porque quando a gente chegou na África, a gente tinha que ir de moto 32 quilômetros para poder pegar uma rede para ligar para o Brasil. E aí alguém que tem WhatsApp, ela pede para ligar para a gente. Aí ela diz, Márcia, aquele meu negócio. Ela diz, espera aí, eu já vou. O negócio que ela quer é oração. Aí ela vai lá para o quarto, chega lá, ela se ajoelha e diz, pronto, eu já estou pronta. Aí a gente ora. Louvado seja Deus, irmãos. Então, nós não podemos ficar acomodados, porque o que você vai fazer com essa bagagem que Deus tem te dado, com esse currículo espiritual? O que você vai fazer? Experiência com Jesus você tem. Cura, você já foi curado, já foi liberto. A Bíblia você tem, conhecimento da palavra. O Espírito Santo você já recebeu. Você vai pegar tudo isso, colocar num saco e amarrar a boca? Não, tem que sair pelo mundo. Não tem chamado, contribua. Não tem chamado, ore, mas não fique fora da grande comissão. Louvado seja Deus. É a grande comissão, irmãos. O plano é universal. Aqueles muçulmanos que odeiam o cristão, eles precisam ser salvos. Lá onde a gente mora, a maioria é muçulmano. Vocês sabem disso, que a gente está acostumado a dar testemunho aqui. Mas a escola, nós trabalhamos com saúde básica, com educação básica. Eu ensino as mulheres a fazer aquelas bolsas, que eu estou vendo até uma ali. Louvado seja Deus. É a grife African Dreams, sonhos africanos. E eu ensino as mulheres a fazer. E nós servimos, de modo geral. E essa escolinha começou com jardim de infância. Hoje tem jardim, 2 turmas de jardim. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª. E tem gente que pergunta, o Estado ajuda vocês? Mas como assim? Nós ajudamos o Estado, porque nós temos 2 salas de aula que eles tomaram emprestado e dão aulas lá. Então, louvado seja Deus. Se tem alguém aqui que já contribui com essa obra, eu falo muito obrigado para você. Você que ora por nós, continue orando, porque nós necessitamos das suas orações. Então, isso é testemunhar. Isso é testemunhar. Ter uma